Bom dia, galerinha! Tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja se cuidando em casa, para logo logo a gente voltar a se encontrar e matar essa saudade que eu tô de você, certo? Mas enquanto isso não pode acontecer, infelizmente, a nossa aula de hoje vai falar sobre teatro. Então é uma continuação sobre as diversas outras aulas que a gente já teve para falar do teatro. Hoje a gente vai destacar o teatro grego. Ok? Na aula passada eu falei para vocês sobre as formas de palco, né? E teatro em geral. Hoje a gente vai falar um pouco das características desse teatro grego. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai dar uma retomada sobre o teatro grego, certo? Então, vocês lembram lá que eu falei que o teatro grego surgiu em Atenas, né, na Grécia, em 550 a.C.? E ele surgiu a partir de uma celebração, né? Então, ele era a celebração da divindade da mitologia grega relacionada às festas, que era o deus Dionísio, né? Então, ele era relacionado às festas, fertilidade, vinho. Então, as celebrações são o início desse teatro, tá? Nessas celebrações, que duravam cerca de uma semana, as pessoas bebiam, cantavam e dançavam. Então, era uma celebração muito longa, tá? Com o passar do tempo, as festividades foram evoluindo em termos de organização e elaboração, até chegar ao que hoje conhecemos como o teatro com enredo, atores, plateias, encenações, né? Entre outros. Então, ele foi se transformando desde lá de 550 a.C. até a atualidade, da forma que a gente consegue ver hoje esse teatro. A arquitetura do teatro grego. Então, a arquitetura possuía como característica marcante as construções ao ar livre, né? Então, é aquilo que eu falei lá para vocês na última aula. A arena, tá? É daquela forma. As arquibancadas, ok? Então, aqui, ó, a constituição que ele tinha era em forma de meia-lua, visando uma melhor acústica. Eles possuem uma grande arquibancada. Então, lembra que eu falei para vocês que eu dei o exemplo do estádio de futebol, que é a arquibancada? Então, ele vai descendo e ao centro teria o campo de futebol. Ali, ele vai ser o quê? Ele vai ter o palco no centro e as arquibancadas para a plateia. Como isso também acontece nos circos, tá? Aí, ó, na plateia clássica, diversos teatros foram constituídos na Grécia. Então, o destaque para o teatro de Dionísio. Aqui eu tenho um exemplo para vocês dessa meia-lua, né, que eu falei para vocês ali, do teatro em forma de meia-lua, né, essa arena. Então, ele é a meia-lua porque ele não é inteiro fechado com arquibancadas. Aqui ao centro, a gente tem o espaço que seria destinado ao palco, o público em volta, tá? Ao fundo ali, a gente pode colocar um cenário, tá? E dessa forma aconteciam as primeiras apresentações de teatro. Para se fazer teatro, existiam algumas características. E as mais marcantes são as máscaras gregas, tá? Então, ó, as máscaras eram um instrumento essencial no figurino dos atores, sendo muito utilizadas no teatro grego. Então, o que acontecia? Somente os homens poderiam praticar o teatro, as mulheres não praticavam. E aí existiam algumas peças que eram criadas que eles tinham papéis femininos também. Então, por isso, eles criam as máscaras, tá? Então, eles dizem assim, que todos podem participar dos teatros, né? Homens, ok? No início. E aí, vai, entre aspas, se esconder atrás dessa máscara, tá? Se a pessoa for muito tímida, ela usa essa máscara para que ela consiga se expressar, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos dessas máscaras que eram utilizadas, né? Então, a gente tem máscaras que eram mais felizes, outras tinham a expressão de um susto, outras poderiam, né? Ela tá sorrindo, mas ela tem algo no fundo que vai mostrar que esse personagem ele pode estar sofrendo, como a gente pode ter o clássico, que o olho arregalado, a boca mais fechada, certo? Então, a gente pode ter o triste. Então, esses são os diversos estilos das máscaras que surgiram. Nos gêneros do teatro na Grécia Antiga, se destacavam dois gêneros, tá? Então, vamos lá falar do primeiro. Então, assim, o que predominava
e eles consideravam como o mais importante era a tragédia, tá? Então, ó, gênero teatral mais antigo de todos, ou seja, o primeiro que surgiu, né? No qual estava baseado nas histórias trágicas e mitológicas, como o medo, a morte, o terror. Ou seja, a tragédia é um gênero artístico que representa uma peça teatral ou poema, com um final infeliz. Então, um estilo lá do Shakespeare, que todas as histórias dele acabavam o quê? Em morte, algo trágico, tá? Então, a tragédia era o principal destaque do teatro na Grécia Antiga. O próximo gênero que a gente tem é a comédia, ou seja, aquele que faz as pessoas rirem, né? Então, ó, gênero teatral crítico baseado em sátiras, o que abordava diversos aspectos da sociedade grega de maneira cômica. Então, o que eles faziam? Eles pegavam algo do dia a dia e transformavam isso numa peça. Para quê? Para fazer as pessoas rirem de si mesmas, então das coisas que aconteciam, né, na própria sociedade. Mais um detalhe que eu coloquei aqui para vocês, que vale lembrar que ela é considerada por clássicos como um gênero menor em relação à tragédia. Então, o que acontecia? Eles colocavam grande destaque à tragédia, tá? E a comédia não tinha tanto valor para eles, certo? Mas aí, assim, ó, a comédia ela surge para ela mostrar para a população que eles também podem rir dos acontecimentos, eles podem ficar mais livres, mais à vontade. É nesse momento onde eles se encontram no teatro que as pessoas conseguem o quê? Relaxar um pouco, tá? Então, os dois principais destaques, tragédia e comédia. Infelizmente, a gente chegou ao fim da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? E assim, qualquer dúvida que surgir, vocês vão me mandar no Positivo On. Me manda uma mensagem lá que eu respondo vocês, tirando todas as dúvidas, ok? Então, galera, fiquem em casa, juízo mais juízo igual a juízo, tá? Se cuidem bastante, se protejam, protejam quem vocês amam, tá? Um beijão, ótimo final de semana para vocês. Até a próxima!